Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Você já está ouvindo Sala de Redação e a hora certa é da promoção Excelsior. 60 anos, você em grande estilo no Grande Prêmio da Fórmula 1 da Itália. E a temperatura nesse momento aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul é de 14 graus. Informação que chega para Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação são produtos Gimo, qualidade comprovada. Tumereiro, aproveite a goleada de ofertas Tumereiro. Zafari, Bourbon, economizar e comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. E Car House Toyota incomparável. E Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. A nossa pesquisa interativa, que vem para nasare.com.br, últimas unidades do Lovely, na São Luís, número 600, pergunta: você acredita que o Brasil terá dificuldades na primeira fase do Campeonato Mundial, que começa na próxima quinta-feira? Muito bem. Kenny Braga, sábado fomos acordados com uma péssima notícia, Kenny. Olha, Pedro, eu vivi talvez uma das semanas, os fins de semana piores da minha vida, junto com outros milhares de brasileiros, né, não somente colorados, que admiravam o Fernandão, gostavam do Fernandão como jogador, mas sobretudo como um cidadão exemplar, de conduta exemplar. Todos nós, Pedro, conhecemos os méritos, as virtudes do Fernandão como jogador de futebol. Ele participou de todos os grandes títulos conquistados pelo Internacional nos últimos 10 anos, principalmente do Mundial de Clubes, da Libertadores da América em 2006. Mas eu enfatizo, Guerrinha, na personalidade do Fernandão a simplicidade dele. Todos são capazes de falar sobre o jogador Fernandão, mas poucos são capazes assim de comentar, digamos assim, as virtudes pessoais do Fernandão, a não ser quem conviveu com ele mais, né? Teve esse privilégio de conviver com ele. Ele era, Cacalo, assim, ele era generoso, ele era civilizado, ele era solidário, sempre estava disposto a ajudar alguém. E não era, Pedro, e aí que eu quero enfatizar isso. Ele nunca foi mascarado. Apesar de ser um jogador de fama, ser um jogador de origem de uma família abastada, uma família rica em Goiás, nunca foi mascarado. Se precisasse ficar meia hora, Cacalo, dando autógrafos, ele ficava meia hora dando autógrafos. Humildemente, tranquilamente. Então, Pedro, foi uma perda terrível para os colorados, para o futebol brasileiro. Eu agora estava na redação do Diário Gaúcho e aconteceu uma coisa inacreditável. Recebendo telefonemas do interior do estado e colorados querendo conversar comigo, Pedro, e no outro lado da linha chorando. Agora recém eu estou chegando aqui. Ainda chorando agora. E eu estou vindo da redação do Diário Gaúcho. Isso é uma coisa impressionante. E a mobilização dos colorados após a notícia da morte do Fernandão foi algo também impressionante. Lá no Beira-Rio, levando flores, sabe? Criando uma espécie assim de o mural da saudade, né? À noite, a missa no auditório Ouro Juviana, com um público de jogo de futebol. 3.000 pessoas. Impressionante isso, Pedro, impressionante. A identificação... 2 horas depois do enterro. A identificação que esse rapaz tinha com o Internacional, né? Pelas suas virtudes do campo e fora do campo. E aí eu fico pensando assim, Cacalo, é difícil tu aceitar a morte de uma pessoa com 36 anos de idade. E aí eu fico pensando, quem é que sofre mais nessa hora? Os pais do Fernandão? O pai do Fernandão tem 62 anos, Pedro. Ele tem 2 filhos, gêmeos, um com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, gêmeos. Os gêmeos com 11 e o mais velho com 15. E esse menino já treina nas categorias de base do Goiás, menino de 11 anos de idade. Quem sofre mais nessa hora, Pedro? Difícil ter palavras para definir esse momento. Estão acontecendo coisas inexplicáveis. Não tem explicação para isso. Dificuldade de aceitar a morte de uma pessoa dessa forma, a meu juízo, é que é 36 anos, né? Isso é muito difícil, né? Um jovem é muito difícil. Olha, inverte a ordem das coisas, né? Sim, um pai com 62, se morrer, a gente vai dizer que é jovem. Imagina o filho com 36. O normal agora, não é o pai enterrar o filho, o normal é o filho enterrar o pai. Pior, Guerrinha, pior. Falar em pai, hoje seria o 100º aniversário do Vovô Guerra, dia 9 de junho de 2014. Estaria fazendo 100 anos hoje o Vovô Guerra.
Sensacional. que foi uma grande figura. Né? O pior de tudo, Kenny, o cara que morreu é ruim, é péssimo, é tudo isso que tu dissesse. Mas o pior são os filhos, né? A família. Como é que a mãe vai encarar os filhos? Como é que a mãe vai dizer, o pai partiu, foi? Terminou? O menino, Sabe como é que vai dizer pro teu filho isso? eu ouvi um depoimento do Noveleto, domingo, sábado à noite. O Noveleto disse que o menino jogou uma partida de manhã, ganhou a partida e foram campeões, né? O filho do Enzo. E aí, claro que depois ele ficou sabendo e ele fez uma única pergunta para a mãe. Mãe, saudade passa rápido ou demora? Imagina isso que é numa criança. É uma demora, coisa. né? Não passa. A gente sabe Não que passa, demora, não né? passa. Pedro, naquele jogo do amistoso do Brasil contra o Panamá, lá em Goiânia, tu estavas lá. Foi a última imagem que me ficou do Fernandão. Ele na arquibancada do estádio. Assim, eles estavam mais ou menos sozinhos, assim, na arquibancada. Mas um filho de cada lado. Os filhos. Os filhos, né? Os gêmeos ali assistindo ao jogo. E estava começando um período maravilhoso da vida dele, reiniciando em outra atividade, que a atividade é comentarista, né? E estava feliz. E o mais importante é que ele é elogiado por todos os novos colegas dele, né? E estava numa boa como empresário também. E aí acontece essa tragédia. Eu não sei. Sabe que estávamos na posição de transmissão da Rádio Gaúcha, o Vianney, o Diogo Oliveira e eu. E daqui a pouco a gente ouve um grito assim, Vianney, Pedro e tal. Era ele nos chamando num divisor físico, na arquibancada. Ele não foi lá para a tribuna de imprensa, poderia ter ido, porque ele está credenciado e tudo, mas estava acompanhando os filhos. E aí ficamos durante 15 minutos falando com o Fernandão, aproximadamente, trocando ideias, e o Fernandão dizendo exatamente isso, que da alegria que ele tinha de poder comentar 5 jogos pela Sport TV na Copa do Mundo. Estava feliz. Quando foi isso, Pedro? Foi no jogo terça-feira. 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 Ficamos 15 minutos. Ele estava em batendo Caxias papo, aqui no jogo Inter e Cruzeiro, que eu fui fazer. Ele trabalhou naquele jogo, ele e o Luiz Carlos Júnior, né? E aí eu até brinquei com ele, digo, pô, mais um para dividir o pão da profissão. Ele disse, vou fazer a Copa, né? Que legal, cara, que legal, porque ele tinha uma facilidade, não é porque morreu o Fernandão, nada disso. Ele tinha facilidade de se expressar, conhecia futebol. Né? Ele tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Ser dos jogadores de futebol, eu disse para ele, no meio dos jogadores de futebol que estão se alçando aí como comentarista, inegavelmente eu acho que tu é a pessoa mais bem preparada. E não disse que estava na frente dele, disse porque achava mesmo. Ainda há pouco no Jornal do Almoço eu lembrei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, o Ulisses Guimarães, num helicóptero também, na água, só que ali era um rio, Araguaia, lá era o Oceano Atlântico, Ulisses Guimarães, mas não é que seja menos, é que o Ulisses Guimarães tinha mais de 80 anos de idade. Agora, quando é o Everaldo com 30 e poucos, quando é o Fernandão com 36, quando é o Ayrton Senna com 30 e pouco, 30 anos e tal, realmente choca mais, porque todo mundo tem o direito de ser criança, ser adolescente, ser adulto e ser velho. Essa morte do Fernandão... É um direito que as pessoas deveriam ter, né? Essa morte do Fernandão nos remete a uma outra morte que foi trágica aqui, que foi a morte do Everaldo. Sim, 40 anos. Tá fazendo 40 anos. E também foi num acidente de automóvel. Dodge Dart. Uma campanha política. Lembra? São essas... O menino internacional que morreu em 2002 em Santa Catarina. Olha na televisão a imagem do helicóptero. Ficou virado numa lata de sardinha. Olha a lata de sardinha. O menino internacional que morreu em Santa Catarina em 2002, Garrinha. Maicon Librelato. Tinha um imenso futuro pela frente. Um menino. E ali estava andando no seu automóvel, dirigindo seu automóvel na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, o carro capotou e ele morreu afogado dentro do automóvel. Exatamente. Que tinha um imenso futuro também pela frente. Também. Aquela imagem do Fernandão, o Inter campeão do mundo. Vamos, Inter! Vamos, Inter! Comandando a... Olha, aquilo ali... Agora, eu concordo com o Túlio Milman, ou o Túlio concorda, porque eu já tinha pensado nisso. Eu acho que não tem que aposentar. Nada pode ser decidido só na emoção. Também acho que não. Quando as coisas são decididas na emoção, tu corres o risco de cometer um erro daqui a pouco difícil de reparar. Não tem, por homenagem ao Fernandão, que todas são merecidas, que aposentar a camisa 9 do Internacional. Pelo contrário, cada vez que a camisa 9 estiver em campo, haverá de se lembrar, entre outros, o Dadá, o Flávio Bicuda, etc., o Larry e... Agora, principalmente, o Fernandão. Mas não tem problema nenhum. Eu também concordo com isso aí. A RBS TV, ela recuperou várias imagens preciosas assim, da vida do Fernandão, da vida profissional do Fernandão. Mas se eu tivesse que escolher uma dessas imagens,
eu escolheria aquela imagem na qual ele está motivando, incentivando o jogador internacional antes de entrar em campo lá no Yokohama, quando o Internacional foi decidir o título mundial com o Barcelona. Aquilo, né? Aquela imagem é impressionante. Eu tenho a impressão, Pedro, que depois daquele discurso, o Internacional venceria uma seleção do mundo de futebol. Não perderia para uma seleção do mundo, quanto mais para o Barcelona. E se o Barcelona tivesse um Fernandão, o Barcelona é superior, né, tecnicamente ao Internacional, também jamais perderia para o Internacional. Aquilo ali, eu não tenho dúvidas que aquele discurso do Fernandão emotivo, sabe? Eu não sei, parecia que ele estava tomado de algo diferente, sabe? Que ele motivou, ele levantou o time do Internacional. Ele sabe se expressar, né? E tu vê que nós não vamos perder, nós chegamos aqui, nós não vamos perder, nós vamos ganhar. Não chegamos por acaso, ninguém chegou aqui por acaso, aqui. Nós chegamos por competência, etc. É muito, muito bom. E tu vê que naquela partida, como a pessoa predestinada, as coisas acontecem na vida dele. Ele teve uma função muito mais de marcação e ele não conseguiu nada objetivamente para contribuir com a vitória do Inter. Ele contribuiu para não ser derrotado. E aí teve um problema. Quem é que entrou no lugar dele? Justamente o cara que foi fazer o gol. Gabiru. Vê que coisa impressionante isso. Ele que chegou, na primeira semana foi jogar um Grenal, fez o gol 1000 dos Grenais e foi para a história. Pedro, tu conheces... Então, ele é protagonista quando faz e quando não faz. Pedro, tu conheces o meu Pedro, meu neto Pedro. Teu tocaio, porque é amigão do Ricardão, que é o teu filho, tá? Tu conhece também o irmão do Pedro, mais velho. Claro. O Vitor, que está fazendo 22 anos semana que vem. Que está em Madrid. Comigo, exatamente, está em Madrid estudando. Porque o Vitor foi até candidato ao conselho do Internacional, meu neto, quando tinha 19 anos. Não, ainda não. Aí ele é do Convergência, lá do filho do Heraldo e tal. O Patrício, é do Coração Colorado? Patrício, não, é o seguinte, aqui, ó. O Vitor, quando recebeu essa notícia em Madrid, cara. Bom, olha aqui, ó. Brincadeira. Isso aí foi uma pancada em todo mundo. Eu recebi a lembrança aqui agora do Rafael Reck, outro que morreu precocemente num acidente de carro Denner. Sem dúvida, sem dúvida. Essas coisas não dá para entender, não é idade de morrer, rapaz. Fica só uma coisinha, os caras Pedro, por tua orientação, certamente, ainda há pouco o nosso Rodrigo Oliveira me entregou para todos nós o guia da Copa do Mundo 2014. Não, para ser bem justo, isso é um trabalho exclusivo dele, Rodrigo Oliveira, e do Carlos Guimarães. Eles bolaram a ideia, produziram e nos entregaram um guia absolutamente completo de Copa do Mundo. E eu de sacanagem, porque sem sacanagem não tem graça, eu disse assim, vocês não vão me errar, porque tem a pronúncia aqui dos nomes dos jogadores. Digo, por favor, não me errem a pronúncia dos jogadores da França. Aí eu peguei só de sacanagem, aí ele mostrou, não, tá aqui Costa do Marfim. Eu disse, não, Costa do Marfim não, Côte d'Ivoire. Bom, aí peguei aqui, tá bem, tu sabe que só tem duas coisas que não são erros crassos, assim e tal. Tá bem, a pronúncia tá bem. Claro que tem aqui, ó, o primeiro cara, que esse cara aqui, é Loris. Bom, tá. E tem o tal de Varane, que é como se fosse com 2 R's, mas o resto tá bem, viu? Pedro, página 48. Várias personalidades, Pedro, compareceram ao velório do Fernandão. Velório e enterro do Fernandão. Entre elas, o presidente Giovanni Luigi estava lá. O presidente Fernando Carvalho, que foi decisivo na vinda do Fernandão para o Internacional em 2004. Esteve em Goiânia conversando com o Fernandão, que era pretendido pelo Flamengo na época. O Flamengo queria contar com o futebol do Fernandão, na volta dele da França. E o presidente Fernando Carvalho convenceu o Fernandão a vir para cá. O presidente Fernando Carvalho estava lá. O Giovanni Luigi, o Chico Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, amicíssimo do Fernandão. E inclusive viajavam juntos para o Estarão, foram sócios, né? Em alguns empreendimentos, Pedro. E vários colegas do Fernandão, que jogaram com ele no Internacional, também estavam lá. E 2 outros grandes amigos do Fernandão simplesmente não tiveram condições emocionais de viajar até lá. O Abel Braga e o Rafael Sobis. E disseram isso. E o Índio também, que eu cacalo bem lembrado. Não tiveram condições de viajar até lá, Pedro. Porque a dor era muito grande. Eu fico pensando no Sobis. O Sobis considerava assim, o Fernandão Internacional como uma espécie de pai. É o meu segundo pai. E se inspirava no Fernandão. Né? E naquele gol milho que tu narrou, Pedro, com tanta precisão e com tanta emoção, num primeiro momento, o Fernandão, que havia chegado há pouco tempo no Internacional, não se dava conta que aquele gol entraria para a história porque era o gol 1000 dos Grenais. E quem chamou a atenção dele, quando ele estava ajoelhado comemorando, foi o Sobis. Mas tu marcou o 1000º gol do Internacional e aí que ele dos Grenais. E aí que ele se apercebeu da importância do gol. Porque no primeiro momento não tinha se apercebido. Olha, está sendo estudada a possibilidade de trocar o nome
do viaduto, chamado viaduto da Pinheiro Borda, que se chama Abdias do Nascimento, e foi aprovado o nome Abdias do Nascimento por unanimidade na Câmara de Vereadores. Mas se houver uma moção, uma mobilização, no sentido de que, pelo que eu sei, 53 mil assinaturas peçam que haja uma... Abdias do Nascimento, não que não mereça, mas o Fernandão é mais representativo. Vai se consagrar como o viaduto Fernandão, não adianta nada. Então eu acho que poderiam, sei lá, não sei. Não, mas tu tem 3 ruas ali que não tem nome, tu pode também partir para essa, né? Aquela rua A, B, C, são ruas novas que foram feitas ali exatamente para a Copa do Mundo, né? Essa coisa de nome de rua também bom, o Guerrinha está dizendo que o meu colega, o pai dele, Adroaldo Guerra, estaria fazendo 100 anos hoje. 100 anos. Quando eu tive minha passagem como vereador de Porto Alegre, há 47 anos aqui, eu resolvi homenagear um cara que os mais velhos lembram, J. Bronquinha, Fábio Luiz Silveira. J. Bronquinha, colega do teu pai. Isso. Fábio Silveira. E tem uma rua em Porto Alegre de nome Fábio Luiz Silveira, J. Bronquinha. Foi iniciativa deste vereador. Eu acho que seria mais interessante nesse momento não retirar o nome do viaduto, que já está consagrado lá com o nome do seu Abdias. Abdias do Nascimento. Isso. E dar uma das 3 ruas ali, o nome do Fernando Lúcio da Costa. E uma outra para o Frederico Arnaldo Balvê. E outra para o Dalegrave. Assim, o Arthur já está... Agora aquele espaço ali... São figuras realmente fundamentais na história do Inter. Algo assim que também impressionou muito, aquele espaço ali, Pedro, no qual as pessoas depositaram flores, fizeram inscrições, né, deixaram mensagens representativas das suas saudades, enfim. Aquele espaço ali não vai ser mexido mais, sabe? O Internacional decidiu que vai ser coberto por uma vidraça, por um vidro, né? E que vai ser conservado, vai ser mantido aquele espaço ali. Interessante a iniciativa, né? Muito interessante, porque é uma mobilização espontânea, né? Espontânea, claro. As pessoas foram lá ninguém e acharam um espaço. Ninguém, né, como quando morre o grande artista, quando morreu o Michael Jackson e tal, que, poxa, fizeram perto, não sei exatamente na casa dele. No edifício no qual ele morava. Fizeram ali um local para depositar flores, como fizeram na Boate Kiss lá, que depositaram flores para as pessoas que morreram e tal. Isso foi uma demonstração também, digamos assim, solidária, humana e que partiu das pessoas, ninguém oficializou isso aí. As pessoas foram lá e botaram flores para o Fernandão. O que fica também, Pedro, em relação ao Fernandão, é que ele parou de jogar muito moço, né? 36 anos de idade. Quantos jogadores de futebol estão atuando, né, nos seus clubes aqui no Brasil? Com 38, 39, até 40 anos de idade. Mas ele teve 2 coisas contra ele. Primeiro, o tamanho, né? Ele é um cara grande e pesado, certo? E segundo, ele teve problemas de coluna. De pubis também. Dores na coluna e no pubis que estavam tirando dele a mobilidade. E ele, como é um cara bem sucedido, vem de família bem sucedida, fazendeiro, tem negócios, etc., ele resolveu largar o futebol e aí partiu para a convivência mais próxima dos seus filhos, o que acabou sendo interrompido tragicamente ontem. Sabe, passou pela minha cabeça o seguinte, sabe que o Niemeyer é um dos construtores de Brasília, idealizadores, né? E o Lúcio Costa também. Aí chegou a passar pela minha cabeça, quem sabe, Goiás, Brasília, ali, quem sabe é por isso. Não, ele é filho, né? Ele é Fernando Lúcio da Costa Filho. Então o nome do pai dele não é exatamente por causa do arquiteto, um dos arquitetos de Brasília. Sabe o que eu fico imaginando? É o pai, a mulher, são as pessoas que pensam assim, tocar o telefone 2 horas da manhã e tu receber uma pancada dessas. Qual é? Eu não tenho nem ideia assim, que a pessoa... Eu sei que tem o choque da hora e tal, mas daqui a pouco, sei lá, o que passa pela cabeça dessas pessoas assim, não, se enganaram, não é verdade, não é ele. Não pode ser, eu falei com ele faz 1 hora atrás. A Andressa Xavier, nossa colega, está chocada até agora, porque ela teve que ligar para os Sobes. E aí o Sobes entrou em surto, né? E a Andressa, de certa forma, também, porque a pessoa, Tá louco. Esses dias eu fui acordado de manhã e, graças a Deus, não foi nada, foi dos males o menor. Me falaram que o Cacalo tinha se acidentado de manhã. Aquilo é uma porrada no cara, um acidente. Aí tu imagina o cara ligado e diz assim, olha aqui, morreu fulano. Mas como? Não morreu nada, é tudo brincadeira, tá todo mundo enganado. Liga, geralmente ela diz assim, fulano não está bem. Aí tu já sabe. Né? Se nós, com muita dificuldade, acharmos um lado bom nessa tragédia. Não tem lado bom. Mas algum lado bom, um aspecto, foi que o Fernandão, de certo modo, Pedro, ele morreu fazendo o que ele gostava.
Ele morreu fazendo o que ele gostava. É a única. É a única coisa que se pode dizer, né? Porque ele gostava de pescaria. Adorava a pescaria, né? E ele tinha essa casa lá em Aranuã, né? O nome da cidade. Aranuã. 300 quilômetros distante de Goiânia, porque Goiânia não tem praia. Não tem praia. Goiânia, então ele tem essa casa lá, do veraneio dele. E ele morava lá. E ele gostava de pescar também. E adorava a pescaria, né, Pedro? E ele estava lá num acampamento de pescadores, com os amigos dele. Então, se existe alguma coisa boa, é essa aí. Que morreu fazendo o que gostava de fazer. Eu quero fazer uma manifestação também de apoio, de carinho aos nossos companheiros do Departamento de Jornalismo, ao Sérgio Boas também, que se deslocou lá para Goiânia. Fizeram um trabalho. Renata Colombo. Renata Colombo, também, exato. Porque nesta hora é muito difícil trabalhar. Tu vai entrevistar o cara começa a chorar, tem que ter sensibilidade e tal. E a Rádio Gaúcha conseguiu, ao longo do sábado e ao longo do domingo, através de todos os seus departamentos, fazer um trabalho, assim, que eu diria espetacular, um show de trabalho em cima de um momento trágico, de um momento difícil, né? Porque uma coisa é tu fazer o jogo final da Copa do Mundo, é muito mais fácil, porque tudo é festa, vai ganhar o Brasil, vamos lá, sabe? A outra coisa é tu lidar com a morte de uma pessoa que é mais do que o ídolo, porque tá cheio de ídolo aí, que é um monte de xaropão, né? Exatamente. Não é o caso do Fernandão. Pedro, a Rádio Gaúcha fez um grande trabalho dentro do estúdio e fora do estúdio. Fora do estúdio. Eu, sábado de manhã, Pedro, vários depoimentos aqui para na nossa programação, sábado de manhã, que foi modificada, né, em face a essa tragédia, Pedro. Sim, o programa seria da Expo Bento. Exatamente. Que é aquela grande festa que Bento Gonçalves faz, etc. E o programa sábado, como é? Super Sábado, iria ser transmitido de lá. E aí caiu toda a programação. Que normalmente é apresentado pelo Vianney Carlet esse programa, né? O Super Sábado. E a Denise Cruz. E aí, Pedro, um depoimento que eu deixei, entre todos os depoimentos que eu ouvi no sábado de manhã, o que me impressionou muito foi o depoimento do Hélio dos Anjos. E eu inclusive, eu pedi para o Domingos, o nosso colega aqui da Rádio Gaúcha, que me tirasse esse depoimento, porque eu quero esse depoimento. Eu quero conservá-lo. Ou quem sabe ainda aproveitar num livro, Pedro. O Hélio dos Anjos foi o primeiro técnico do Fernandão no Goiás. Isso é impressionante, né? E ele lembrando o menino Fernandão, que estava dando seus primeiros passos no futebol, lá no estádio lá do Goiás, e era levado ao clube, Pedro, pela sua mãe. A mãe do Fernandão levava o guri no estádio para que o guri treinasse. Então esse depoimento do Hélio dos Anjos é um grande depoimento, porque ele assistiu os primeiros passos do Fernandão no futebol. E já via, segundo o depoimento dele, já via virtudes naquele guri que estava sendo apresentado ao clube para treinar as categorias de base do clube. E o Hélio dos Anjos também é uma figura de muita sensibilidade. Eu gosto muito dele, acho um sujeito muito interessante. E com essa sensibilidade, certamente, ele está colocando também aí o que ele pensa do Fernandão. E grandes manifestações, né? Grandes entrevistados. O Alex chorou, o Abelão deu um depoimento também, que ele não morreu, ele partiu para uma outra, eu vou para lá também, sabe? Uma coisa assim, coisas de pessoas que tu não espera um grande depoimento e daqui a pouco tem um grande depoimento, tem uma grande demonstração, tem uma história bem longa para contar em cima daquilo que aconteceu. O padre Leandro Chiarello, que é meu amigo, que presidiu a cerimônia, a missa no Araújo Viana, espetacular aquele cenário, mesmo que o cara não seja católico, nem cristão, nem nada, não importa. Olha, a missa no Araújo Viana foi um acontecimento. E o padre Leandro Chiarello fez um breve sermão. E lá pelas tantas ele brincou, porque a gente também, daqui a pouco, brincou falando sério também. Disse ele assim, nós não somos imortais, porque o Grêmio é o imortal, né? O imortal tricolor e tal. Nós não somos imortais. Aí a galera ficou esperando o que ele vai dizer. Nós não somos... Ele estava vestido de vermelho por Pentecostes já. E aí resolveu botar aqui em cima, no chapéu, uma pluma vermelha. Bom... Nós não somos imortais. Aí todo mundo, aí ele repetiu, nós não somos imortais, nós somos eternos. E ficou interessante, porque as pessoas morrem, Fernandão morreu e tal, mas será eterno na nossa memória. Né? O problema é a idade, né? E o cara tá doente. Ainda dá pra gente entender, né? Uma doença sem volta, tá tudo bem. Não, o cara não tá doente, o cara tá desesperado, tá fazendo coisas fora do normal, tá correndo riscos. Não tá. O cara tá bem, tá tranquilo, tá feliz, tá do lado da família. A mulher largou ele, tá descornado, vai cometer um crime passional. Não tem nada disso. Helicóptero à noite. Olha, o cara perguntou pra mim hoje, já andaste de helicóptero? Nunca vou andar de helicóptero.
Então, e helicóptero à noite, qualquer especialista não recomenda. E depois de uma festa, menos ainda, né? Então, helicóptero à noite, não, né? Agora, é impressionante, né, Pedro, que a presidente Dilma Rousseff estava aqui, no sábado de manhã. Ela veio aqui inaugurar esse viaduto ali das proximidades do Beira-Rio. E evidentemente, né, falou a respeito da tragédia que envolveu o Fernandão e outras pessoas. E elogiou o Fernandão. Então, grandes personalidades do mundo inteiro falaram a respeito disso. Inclusive o presidente da FIFA, Pedro, Joseph Blatter, colocou no site da FIFA, mandou seus pêsames para a família do Fernandão. Quer dizer, então a morte dele teve uma dimensão assim, a repercussão da morte tem uma dimensão universal. Sim. Porque o Fernandão jogou durante 3 anos na França, né, Pedro? Jogador de 2 clubes franceses. 2 anos e meio no Olympique de Marseille e meio ano no Toulouse. 3 anos, né? 3 anos na França. Ele falava corretamente o idioma francês, porque viveu lá durante esse tempo. Então foi repercussão mundial, a morte do Fernandão. Repercussão mundial. E eu acho muito ruim que isso tenha acontecido. Eu não sei, Pedro, não me traz um pressentimento bom isso. Eu não quero manifestar o que eu estou pensando, mas não traz um pressentimento bom para mim essa morte do Fernandão, poucos dias antes da Copa do Mundo. Não é uma coisa o Edson Erdmann, que foi o responsável pela festa de inauguração do Beira-Rio, manda dizer o seguinte: falei com o Fernando no dia de sua estreia como comentarista e ele estava muito feliz e inseguro. Exatamente. Trocamos mensagens de como ele se portar. Falei com o Sobis e ele estava incrédulo. Conseguiu ir na manhã de domingo. Para saberes, tenho 2 horas e meia de entrevista dele. Ele chorou 6 vezes durante a conversa. Ao final, me abraçou e confidenciou a melhor entrevista dele. Esse material vai se transformar num documentário da vida dele. Ele falou de tudo, da família, do Inter, de tudo. Se transforma tudo isso num filme para cinema e depois DVD para televisão. O Erdmann é muito talentoso porque foi o responsável pela festa de inauguração do Beira-Rio, reinauguração do Beira-Rio, como queiram. E naquela noite, vários ex-jogadores do Internacional estavam lá. E eu me lembro que vários ex-jogadores. E o Fernandão estava lá, todo vestido de preto. Mas impecavelmente vestido, assim, um paletó preto, calça preta. E sendo abraçado por todo mundo e feliz naquela noite. E agora eu fiz essa ligação. Estava lá outros jogadores internacionais famosos, como Rubem Paz, enfim, vários ex-atletas internacionais estavam lá. E foi no último dia que eu vi o Fernandão. Quer dizer, eu vi o Fernandão assim pessoalmente. O publicitário Paulo Melo sugere que o Gigantinho seja chamado de Fernandão depois da reforma. É uma sugestão. É uma sugestão boa. E o Denardim, lá de Chapecó, manda dizer que ele teve mais um filho do primeiro casamento que está com 20 anos. Isso, uma menina. Não, é uma filha. É uma filha. É uma filha do primeiro casamento. De uma relação que ele teve antes de casar-se com a atual Fernanda. Uma filha e um casal de gêmeos. É. 1h33. Esse é o Sala de Redação. Vai construir ou reformar a sua casa, então previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, um conservante total da madeira, produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, aproveite a goleada de ofertas Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Sozinho, acompanhado, caminhando ou correndo? O que você gosta mais? Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Lembrando que você está vendo e ouvindo Sala de Redação, no Sala Online, para o Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. E Valessa Ais. Valessa Ais, para você assistir a Copa do Mundo. Vamos então ao Momento Bairrista. Dono de estacionamento no centro de Porto Alegre cogita comprar Facebook. O Guasca é fã das redes sociais e disse estar animado com a possibilidade de compra. 34 minutos, Olinda, essência de vida, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Nós voltamos em 3 minutos com Sala de Redação. As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais.
Confira no Real Atacado, de segunda a sexta, das 8 às 17h30 em Porto Alegre, no bairro Anchieta, e na BR-116 em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. Minuto Simers. A população está cansada de sofrer em emergências superlotadas. As baixas temperaturas chegaram e repete-se a falta de planejamento para ampliar a rede de atendimento. Na Copa do Mundo, gestores públicos improvisam nos serviços a milhares de visitantes. O desfecho do Mundial em campo é incerto, mas na saúde a derrota é vergonhosa. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização Caixa número 6-0650/2014. Agora o Quilômetros de Vantagens tem Shoptime. Os participantes do programa Quilômetros de Vantagens têm até 30% de desconto em produtos do Shoptime. São milhares de produtos para você trocar seus quilômetros por descontos na nova loja online Quilômetros de Vantagens. E mais, a cada R$1 em compras no shoptime.com ou pela TV, você ganha 1 quilômetro de vantagens. Acesse agora ipiranga.com.br ou pergunte lá no posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sim. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird Energy Drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. A Fontana Indústria Gaúcha está completando 80 anos e sempre esteve um passo à frente, criando novidades tecnológicas para o seu dia a dia. São mais de 180 produtos das linhas de higiene e limpeza, como os sabonetes líquidos e em barras Sensus e a nova linha de limpeza Font Day, composta de detergente concentrado, odorizante, aromatizante e do único tira-manchas com Enzimax. Fontana 80 anos, revolucionando a maneira de cuidar da casa e de você. Aliás, 38 minutos, nós estamos voltando. Lembrando que a hora certa é da promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Temperatura 16 graus, Santa Clara mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Cacá, o Grêmio está trazendo Juliano, o Grêmio vai trazer Juliano, está perto dessa negociação. O que tu sabe disso? Olha, Pedro, as informações eu sei, evidentemente, pela Rádio Gaúcha. E parece, até ali aqui no resumo do Esportes ao Meio-Dia, do Luiz Henrique Benfica e do Silvio Benfica, que a negociação está encaminhada. Eu acho o Juliano um grande jogador, um jogador que foi decisivo para o Internacional na Libertadores, aquela que o Internacional venceu, e é um jogador que cai como uma luva no time do Grêmio. É uma função que o Grêmio não tem, aquele meia, não é bem um meia armador, mas é um meia armador atacante, né, que chega na frente, que faz gol, que sabe jogar. Então eu acho que se o Grêmio contratar o Juliano é uma grande contratação. Nessa época, esse é o jogador que arruma time, né? Eu concordo com o Cacá, o Grêmio faria uma grande contratação do Juliano. Mas nesses dias, Pedro, que antecedem o início da Copa do Mundo, as notícias dos clubes são raras, né? Porque predomina o noticiário da Copa e está correto isso. Mas no fim de semana, uma notícia muito boa para a torcida do Internacional, né? Uma notícia positiva.
o empresário dele, Cício Sonda, fechou a negociação, fechou a compra, digamos assim, do jogador Arangues, do craque Arangues da seleção chilena. Pagou 12 milhões de dólares, Pedro. E até 12 milhões de reais, né? 12 milhões de reais, e o vice-presidente de futebol, Gilberto Carvalho, Gilberto Medeiros, esteve no Chile. Já faleceu, Marcelo Medeiros esteve no Chile para acertar detalhes burocráticos do negócio. E ele ficará no Internacional até 2019, é um contrato longo. Se o Internacional vender o jogador antes ou no final do seu contrato, terá direito a 50% do custo da transação. É um excelente negócio feito pelo Internacional. É um negócio assim realmente de pai para filho, como disse o Sonda. Porque ele teve algumas decepções com os negócios em São Paulo. Essa transação, não queria mais se meter em futebol, mas voltou, tá? E está envolvido com o futebol. Essa transação era indispensável para o Internacional, eu entendo dessa forma. Acho que o Arangues entrou como uma luva no time do Inter. E agora o Kenny termina esse pronunciamento corretamente, e eu vou lembrar uma coisa. Agora dá para entender por que, no meio de uma competição, um grande jogador é negociado. Por quê? Porque o investidor tem que tirar o dinheiro dele. A gente hoje está dizendo, o Sonda, que maravilha, o Sonda. Sim, tem uma hora que o Sonda tem que tirar o dinheiro dele. Aí a gente diz assim, mas não dá para vender no meio da competição. Pois é, mas dá para comprar, né? Dá para comprar? Dá para comprar. Aí a gente tem que... Mas esse negócio é diferente, sabe por que é diferente? Né? Normalmente o empresário ganha a fatia do leão e do empresário, né? Mas nesse caso, não. O Internacional não entra com nada no negócio. Não, tenta 30%. Sim, mas é muito pouco, né? 30%. E lá na frente, o Internacional está ganhando. Porque se não fosse... Mas todos os negócios são assim? A intermediação do Sonda, o Internacional contrataria não, todos os negócios são assim. Recentemente o Internacional só tinha um jogador que era de sua inteira propriedade, que era o Guinha Azul. Era o único jogador que era só o Inter era proprietário. O resto era tudo fatiado. Mas a minha crítica começa antes, Guerreiro. Não é só o Inter, vamos deixar claro. A minha crítica começa antes e vale em relação a todos os clubes. O que eu não admito é o seguinte, Cacalo. Um clube de futebol serve de vitrine para um jogador. Cria um jogador desde as suas categorias de base. Investe no jogador. Dá muitas vezes escola para o jogador. Dá, sei lá, casa para sua família. E daqui a pouco, quando o jogador é vendido, quanto é que resta para o clube? A parte menor é do clube e a parte maior é do empresário. Isso não dá para entender. Mas sabe o que... O guri que é criado lá dentro do Internacional ou do Grêmio, sei lá, e aí daqui a pouco vende o guri com 18, 19 anos e o dinheiro vai para o empresário. Mas sabe o que acontece? Que é isso, sabe o que acontece, Kenny? Nesse caso aí do Arangues, o Internacional entrou com 30%, perfeito. Daqui a pouco, o Internacional, em troca dos 30%, ele dá os direitos federativos de um menino da base. Ele não bota o dinheiro. E aí como é que faz? O cara que botou o dinheiro, que é o cara que sangrou, que assinou o cheque, ele tem que tirar o dinheiro dele. Eu sei que é complicado perder, porque ninguém quer comprar jogador ruim. Eu sei. Mas eu preciso entender a hora que vende. Mas a minha síntese é o seguinte, Guerrinha, sem querer discutir isso, a minha síntese é o seguinte, o clube é mais importante que o empresário, rapaz, porque o clube é a razão de ser. Mas o clube não tem o dinheiro para comprar. O clube é a vitrine. O clube não tem. Se não existir o clube, não tem a vitrine para o empresário colocar o seu... Mas o clube, Kenny, olha, estamos falando aqui nada mais, nada menos de um clube muito bem administrado financeiramente, que é o Internacional. O Internacional não tem condições de comprar os dois jogadores, o Luque e o Arangues. E olha que ele é bem administrado. Tu imagina os que não são bem administrados. Se não tem um investidor tão morto. Nesse caso eu estou saudando a contratação. Estou achando ótima para o Internacional. Não, é que a gente precisa. Não vai churumingar. É que a gente tem que ver o dia que tem que vender. Não vem dar discurso aqui no Sala de Redação. Que venderam o melhor jogador do Inter. E bababá. Faz isso. Ele tem contrato com o Internacional até 2019. Não, ele pode ser vendido. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Não vou querer vender o jogador em dezembro. Isso é outra coisa. No caso, por exemplo. Vou querer em dezembro no final do Campeonato Brasileiro. Eu vou atravessar a rua. O Grêmio está encaminhado para contratar o Juliano. O Juliano está vindo da Ucrânia, é isso? Será para o Grêmio tão importante quanto o Arangues é para o Internacional. Ou mais. O Grêmio está contratando através de investidores. Todo mundo sabe disso. Bom, qual é o prazo de contrato que o Grêmio vai fazer com o Arangues? Não pode ser com o Juliano. Não pode ser menos de 4 anos, 4, 5 anos. Por que está voltando o Juliano? Por causa da vitrine, com planos para voltar para a Europa. Então ele não vai ficar 4, 5 anos no Grêmio. Não vai.
Ele vai tentar fazer o seu futebol, mas não adianta, o cara que investiu tem que tirar o dinheiro dele, Mas meu ele vem filho. para o Brasil com prazo marcado para sair do Brasil. Não tem prazo marcado. Não é prazo marcado. então Vem não cá, mas, festeja. então, tu sabe quanto é que ele ganha lá? Tu acha que ele ganha salário mínimo na Ucrânia? Ele é titular do time do cara? Não, não é. Não é. Ele tem um plano de jogar daqui a pouco no futebol europeu. Como é que ele pode jogar no futebol europeu? Voltando para a vitrine. Não é onde ele está. Não é lá que ele vai voltar. E aí, o que ele faz? Eu vou voltar para o Brasil, vou me sujeitar a ganhar um pouco menos, vou fazer o trabalho. É assim que funciona o futebol. Enquanto isso, eu estou ouvindo a Rádio Gaúcha e o Kleber, gladiador, mais se confirma, poderá ir para o Vasco da Gama. E aí vem a confirmação, que é o que eu queria saber. Kleber, que ganha 600 mil, o repórter está informado, que ganha 600 mil, quer dizer, o Grêmio poderia ficar pagando, quem sabe, 300, o Vasco 300 e tal. Eu não quero diabolizar o Kleber não roubou dinheiro, ele fez um pedido, ele, o empresário, o representante dele, o procurador, fez um pedido e o Grêmio aceitou. Claro, e o Grêmio aceitou pagar 600 mil não é o valor. por mês para o Pra Kleber. mim, Lauro, e a culpa não é do Kleber. A meu juízo, a discussão não é o valor do salário do Kleber. O D'Alessandro ganha 900 e ninguém reclama. Ah, sim, porque joga bem. A questão é a produção do jogador. Sim, sim, sim. O D'Alessandro ganha 900 e é idolatrado pelos colorados. Quer dizer, você disseram aqui mais de uma vez. Eu não. Ninguém disse aqui. Mais de uma vez. Eu Pô, nunca todo ouvi mundo isso. sabe que o D'Alessandro... Primeira vez que eu ouço. Mas, é puxa, isso? todo mundo sabe que o D'Alessandro arrumou um negócio na China que ia ganhar milhões, o Internacional levou para 900 o salário dele. Acho que é Aquela grupo, famosa história da China. 850. Não sei se é grupo, foi uma história que se criou aí. Bom, mas não importa. O importa é que o D'Alessandro ganha uma fortuna. Ganha muito. Ganha uma fortuna. E ninguém reclama. Até É porque- 850, até tá? porque se E ninguém falava- reclama. Até porque se falava tempos atrás que o maior salário do Internacional, de 700 mil reais, era o Forlan. Até o D'Alessandro renovar com a China, Não, ele sair para a renovou China. antes. O Forlan foi embora depois. Não, pior é o Grêmio, que tem 2 atacantes que custam 1,5 milhão por mês e que num turno fazem 2 gols juntos. Um faz 2 e o outro não faz nenhum. Isto é, sim, um negócio Mas é que... por isso, Pedro, que as aí pessoas pra matar. reclamam do Kleber. Exatamente. Por isso que o Kleber vai ser emprestado. Porque dizem que ganha 600 mil, eu não sei, nunca vi ninguém. Aqui ninguém diz. O repórter da Rádio Pois Gaúcha é, diz e eu pois já é. vou- Não, no Grêmio todo mundo sabe que ganha 600, 700, 1 milhão Internacional, ninguém sabe. Mas tudo bem, não é o que interessa. Não, a gente não sabe que ganha 900. Não é só o que isso. interessa para mim nesse Não, eu momento. acho que o D'Alessandro, eu não sei, mas eu acho que o D'Alessandro menos de 700 não ganha. Não, mas não é o que interessa E pra é mim. baratíssimo, vou Não te é o que dizer. interessa É para de mim, graça. pode Ele tá ganhar. jogando, pelo que tá Tomara jogando, que o de D'Alessandro ganhe 1,5 milhão, não é o que me interessa. Eu estou dizendo apenas que as queixas em relação ao Kleber é porque ele não tem feito os gols que fazia antes de vir pro Grêmio. O Cacalo, É eu tenho por isso. informação que o Cacalo ganha 1,2 milhões. Eu gostaria, Pedro, Eu Pedro, numa boa, eu gostaria que alguém do Internacional, da diretoria do Internacional, entrasse em contato com a nossa produção aqui e dissesse quanto o D'Alessandro ganha realmente. Não há problema nenhum. Eu respondo para Não- ti, não há problema 250 Não há vão problema dizer. nenhum. Eu não posso achar que os representantes da diretoria internacional são mentirosos. Eles vão dizer a verdade. Não, Porque daqui a eles, pouco, eles não vão dizer nada. porque daqui a pouco isso aqui vai virar, sabe o que? Não, daqui a pouco vai virar a verdade. Essa É coisa que o intimidade cara disse aqui. do cara. Daqui a pouco nós vamos achar aqui no Sala de Redação, porque alguém disse no Sala de Redação loucamente, que o D'Alessandro ganha 1,5 milhão. Então isso vai virar verdade. Cacalo não Mas tu diz nada ouvisse- loucamente. tu né? ouvisse Você alguém- acha eu não isso? posso Ouvisse dizer. alguém do Grêmio dizer que o Kleber e o Barcos custam 1,5 milhão por mês? Ouvisse alguém do Grêmio dizer isso? Não, Porque- nunca ninguém, mas porque eles não nunca ganham 1,5 ninguém milhão. disse. Porque Mas eles não ganham 1,5 aqui, milhão. mas aqui é dito todos os dias isso. Ninguém disse isso. Ninguém Aqui é dito todos os dias Ninguém isso. falou no salário da Alessandra aqui no Sala de Redação que eu me lembre. Ninguém falou isso aqui no Sala de Redação. O Pedro acabou Nunca de ninguém dizer falou. agora que a informação é que o Kleber e o Barcos ganham juntos 1,5 milhão. Isso. Nunca ouvi Fazem ninguém 2 do. gols num turno. Nunca eu ouvi, nenhuma vez eu ouvi alguém do Grêmio dizer isso. Mas circula e fica como se fosse não sei, verdade. eu não Assim sei. como eu ouvi que o D'Alessandro ganha 900. Eu não sei quanto é que ganha o Kleber, não sei quanto é que ganha o Barcos. Eu só sei o Parabéns seguinte, pro D'Alessandro que ganha eu 900. só sei o seguinte, se os dois fizessem gols, eu nem... Era muito barato. Mas foi o que eu disse era aqui, barato. foi o que eu Barato. disse. Mas não tem por que ocultar o salário de um jogador. Não há por que ocultar. Por que ocultar o salário de um jogador? Hoje- Se O ele salário ganha, alto é ganha. do salário Hoje- do jogador hoje- que não joga nada. Esse é o salário alto. Hoje pela manhã, no O polêmica. inegociável, Guerrinha, Polêmica na é o Copa. ruim. É ruim, Sempre né? o jogador inegociável é o ruim. Hoje pela manhã, no programa Polêmica na Copa, que agora são 26 programas Bom até. que fala pouco. Estava aqui o Celso Rotti. O Celso Rotti estava aqui com o Maurício Saraiva e com o Atílio Genaro Anchieta. E o Celso Rotti está preocupado com a seleção e tudo, né? Mais comentários não fazem respeito ao treinador.
Não, sobre o Curitiba não falamos. E aí o Celso está preocupado pontualmente com o goleiro Júlio César. Não, mas isso tem que estar mesmo. E também com os zagueiros, que são muito bons, mas ele acha que o Thiago é baixo, que tem que ter mais cobertura para os zagueiros, que os laterais jogam muito na frente. E aí a cobertura falta para a zaga do Brasil contra um adversário melhor, né? Isso. Mas ele está preocupado, muito preocupado com o Júlio César. Tem muita mala brasileira. César, Deus, o livro, cara. O cara jogou 7 partidas esse ano e está completamente. Eu acho que a seleção brasileira tem já está escalada e acho que está bem escalada porque é um negócio legal começar com aquilo que ganhou a Copa das Confederações. Mas ela tem 4 posições, eu concordo com isso, que elas ainda deixam a gente assim que pensando que poderia ser melhor. O goleiro, o lateral direito que é muito bom jogador, mas não está bem, o Daniel. O Oscar é muito bom jogador, mas não está bem. E o Fred. Então nós temos 4 jogadores que nós temos a dúvida assim, dá para melhorar? Se trocar esse jogador? Vamos ver. Agora, aí, o imexível é o Fred. Claro, Pedro, também acho que tem muito brasileiro mala, Pedro, que só vê defeitos no país. Só vê defeitos no país. O país não tem nenhuma virtude. Esse é o brasileiro mala por excelência. Mas tem estrangeiro mala também. O cara me comentando hoje, parece que foi um jogador da seleção da Austrália ou integrante da seleção da Austrália que viu no hotel em que a seleção está hospedada uma aranha na parede. E fotografou a aranha e colocou a aranha nas redes sociais. Que tem aranha aqui, tem aranha aqui. Então dá a impressão, Pedro, que não tem aranha na Austrália, que não tem, digamos assim, serpente, cobra venenosa, não tem, só tem no Brasil isso. Então esta é a mala por excelência. Tem mala do Brasil e tem mala estrangeira. Sabe também. quem é que ajuda os estrangeiros? É demais isso aí. Sabe quem ajuda os estrangeiros a fazerem uma ideia menor do Brasil? Os brasileiros, para não dizer todos, muitos, para não dizer a maioria. Não, tem bastante. Tem bastante. Então não, aí essa autoriza os caras a esculhambar, chutar a bunda da gente. Essa discussão de Copa do Mundo, que é uma barbaridade, que o Brasil gastou bilhões e tal, ela só tem uma coluna, só da despesa. A coluna da receita ninguém fala. Agora viram 600 mil pessoas do exterior trazendo dinheiro que não circula no mercado. Outros 3 milhões de brasileiros vão fazer turismo, botando dinheiro, hotel, e fazendo compra, e indo no restaurante, passeando, etc., indo nos pontos turísticos, alugando carro, táxi e tudo. E essa coluna não aparece, só aparece a coluna da despesa, não tem da receita também. Pedro, nós estamos assim, Pedro, num momento da mais incrível insanidade no Brasil. É uma insanidade coletiva. O que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? Nós estamos a 4 dias do início da Copa do Mundo, da estreia do Brasil na Copa do Mundo. 3, 4 dias. 3 dias. Aí nós temos uma greve no metrô de São Paulo, Os caras hoje reafirmaram a disposição de continuar em greve em São Paulo. Continuaram a disposição de continuar em greve. O governo do estado não tem mais o que fazer, começou a demitir os grevistas lá. Confrontos com a polícia a todo momento na cidade onde o Brasil vai estrear na Copa do Mundo na quinta-feira, rapaz. Então eu não sei, eu só posso definir como uma insanidade coletiva. Em São Paulo, para não falar da Dilma nem do PT, eu vou falar do PSDB e falar de São Paulo. Geraldo Alckmin é candidato à reeleição. Eu gosto muito dele, tenho uma simpatia enorme pelo Geraldo. Muito bem nas pesquisas. Muito. E o cara vê que ele tá ganhando o primeiro turno. Ele pode endurecer um pouquinho o Suplicy com o Serra, mas também ganha o Serra. E aí o PSDB, aliás, governa há 20 anos São Paulo e não vejo nenhum problema nisso. Mas aí tem gente que seca para que não tenha água, que falte água até na casa dele, para ver se puxa o tapete do Geraldo Alckmin. Não estou falando na Dilma agora, estou falando de Geraldo Alckmin, PSDB. Eu tô torcendo muito para dar uma chuvidinha boa lá, Laura. Eu vou te explicar por quê. Não é por causa de política, não. Eu imagino uma cidade com 10 milhões de habitantes sem água. A Cantareira secou, não tem água. Imagina, 10 milhões de pessoas sem água. Olha o desespero que é isso. Secando. Ah, pô, para com isso. Sou brasileiro. Se é sem água ou sem luz, não sei. Qualquer um dos dois. Sem água é pior, eu acho. Quem não toma banho até não sente muito essa dificuldade. Não toma banho, mas toma água, esse é o problema. E lava louça, né? Tem que lavar louça, esse troço todo. É impressionante o número de jogadores que se transformam, logo que param de jogar futebol, se transformam em treinadores. Impressionante isso aqui, eu estou vendo que o Seedorf foi demitido do Milan e o Inzaghi foi contratado no lugar do Seedorf. Quer dizer, sai um jogador de futebol, Guerrinha, e entra outro jogador de futebol. É curioso isso. Nós temos que parar aqui com o sectarismo, tu entende? Eu estava vendo uma entrevista, o mês passado, do Roberto Dávila, que eu acho muito bom, além de bonitão, é bom entrevistador. Deixa o entrevistado falar, ao contrário de mim.
E estava entrevistando Fernando Henrique Cardoso. Pô, isso é verdade. Olha aqui, ó, espetacular. Primeira verdade. Fernando Henrique, cada vez eu fico mais fã. Cada vez eu fico mais fã do Fernando Henrique Cardoso. É um intelectual maravilhoso, é um cara espetacular. Como pessoa, como político, como intelectual, como professor. Fernando Henrique Cardoso. Mas então, ele cometeu um erro. Não pode haver. Um erro gravíssimo. Não, deve ter cometido mais fez, de um. Não, ele fez a reeleição e agora as pessoas trabalham só para se reeleger. Pois é, mas era só para ele. Tá? Agora tinha que acabar com ela. Pedro, eu compartilho de todos os elogios que se fazem ao Fernando Henrique Cardoso, porque ele é realmente um intelectual brilhante. Um cara extraordinário. Intelectual brilhante. Só que eu não compartilho essa ideia que ele tem, Pedro, de liberação da maconha. Não, claro. Mas eu não compartilho com essa ideia dele e eu critico por isso. Mas também a única crítica que eu faço a ele é essa. Nem todo mundo acerta sempre, né? Maconha não. Maconha não. Tem defeitos. Maconha é para maconheiro. Mas, porra, se é do meu lado, é bom. Se é do outro lado, não presta. Não, para com isso. Queria só dar um aviso, Pedro, que eu também li na 0 Hora no sábado. Dentro desse clima de dificuldade que o país vive, aí, de intolerância, o movimento Grêmio Vencedor do Grêmio organiza amanhã um seminário em favor da paz e contra o preconceito. Eu queria passar aos ouvintes que pudessem comparecer o e-mail para inscrição, que é coordenacal no caso, né, mas é coordenação mgv@gmail.com. O objetivo é combater o preconceito e fazer um seminário em favor da paz. Muitos gremistas, Pedro, se associaram aí à dor dos colorados pela perda do Fernandão. Associaram-se assim, autenticamente, sabe? E, inclusive, uma coisa que se viu, Pedro, nessa ida de vários colorados ao Beira-Rio, prestar homenagem à memória de Fernandão e levar flores, no meio dos colorados, muitos gremistas com a camisa do Grêmio, vestindo a camisa do Grêmio, e estavam lá. E sabe se a gente aproveita, né, Pedro, esse momento em que as torcidas, né, estavam convivendo, né? Referenciando uma pessoa. Referenciando uma personalidade do futebol e convivendo pacificamente, sem nenhum problema. As camisas se misturando. Isso aí seria ótimo, porque nós já vivemos um clima assim, Pedro, aqui no Porto Alegre. Nas décadas de 40 e 50, os torcedores entravam pelo mesmo portão, dividiam as arquibancadas dos quando estádios. Começou o Campeonato Brasileiro, se fez caixa única no Olímpico. Exato. E não tinha bronca, não tinha ninguém briga. Quebrou o banheiro do Olímpico. Não tinha bronca, não tinha botou bronca. O portão abaixo. Sabe o que modificou isso aí? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. O que modificou esse comportamento de muitos torcedores, não de todos, que a maioria não procede assim, o que modificou foi o uso de drogas. Foram as drogas que modificaram esse comportamento para pior. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado. Ruder.com.br. Olé Car House Toyota. Toda a linha Toyota Etios com taxa zero e financiamento em até 30 vezes. Um espetáculo de condições. Faça um test drive do Car House Toyota incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto com o WhatsApp 51 91 16 8198. Termina aqui o Sala de Redação. Vem aí o Gaúcha Repórter com o Leandro Stout. Tchau, fui. Sala de Redação. Debates esportivos na Copa.